de olhos fechados, conectados a Deus, diga assim: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu sou um crente, eu sou uma crente, diga. Sou um filho, sou a filha de Abraão. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha pouca fé. Fortaleça-me, ó Deus. Dá-me esta palavra. E assim estarei crescendo cada dia mais na fé. Me abençoe nesta noite. Que eu possa dar um passo mais para perto de Ti. Incline o meu coração. E tudo que está em mim esteja inclinado para o Senhor. Perdoa as minhas faltas. Guia-me na minha jornada. Ajuda os meus queridos. Ajuda, Senhor, esse ministério. Ajuda-nos a viver esta verdade manifestada nesses dias. Através de um profeta. Tu tens enviado a tua palavra. Vista-me com a mesma. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. É um grande prazer estar aqui, né? Vamos assentar só um instante antes de ler as Escrituras. Eu ouvi falar do irmão José Guimarães, está aí, né, irmão José? Cadê ele? Bem-vindo, é um prazer lhe ver, meu irmão. Está lá em São Paulo? Está trabalhando aqui? Ah, tá passeando, né? E assim, há várias pessoas que nós conhecemos, né? E é um prazer estar aqui. Ontem estivemos com o pastor Jorge, ele não está, né? Ali em Camboriú. E hoje estamos aqui. E se Deus permitir, amanhã também estaremos aqui. Há muito tempo que eu desejava vir e prometi vir. E há muito tempo, né? Mas até que chega o dia e a gente pode estar aqui. Eu sou o vosso irmão e nada mais sou do que vocês veem. Nós vemos ali irmão Ferreira, né? Deus te abençoe. Ali está a nossa irmã Eunice, como que é? Esqueço a menina. A irmã Eunice aí atrás, como que é? A Rúbia, eu sei. E cadê a dona Elvira? A Elvira é a mais nova do irmão Daci, parece muito com a avó. Eu chamo ela de Elvira. Inclusive, ela partiu hoje, a mãe do irmão Odaci. Mãe do irmão Beto, pastor Afonso. Essa meia-noite ela partiu. E, inclusive, após o culto, nós vamos até Chapecó. Já temos a passagem de ida e de volta também. Amanhã à tarde nós estaremos de volta para termos o nosso culto aqui. Porque se esperar uma outra oportunidade, talvez até aconteça o arrebatamento, né? E eu não venho. Mas eu quero que sempre controle um pouco o som. Não muito alto, não muito baixinho. E eu quero conversar um pouco com a igreja esta noite. Conversar. Esta menina chamo de figura, né? Tá certo? Como que veio parar aqui, filha? Está passeando aqui ou foi roubada por lá? Roubada. É isso, sempre acontece isso, né? Mas eu quero conversar um pouco com a igreja nesta noite
Todos nós temos nossos elos fracos. E sempre o diabo, ele nunca irá lhe atacar aonde você é forte, aonde eu sou forte. Mas justamente aonde somos débeis. E geralmente a nossa consciência, a nossa mente, a nossa lembrança, nosso olhar está para os nossos pontos frágeis. E através deles é que queremos medir os demais. Entende? E terminamos o quê? Vivemos em um patamar e patinamos, você patina naquele patamar e não consegue desenvolver. Mas talvez seja por ficar olhando aquilo. É como diz o profeta na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. Se você seguir dizendo que você não pode, não pode, não pode, termina sendo isto mesmo. Por um lado, nós não podemos, mas olhando por outro lado, para aquele que tudo podemos, você pode, eu posso. Mas se ficarmos olhando somente, pondo o peso naquele prato da balança, não dou conta, não posso, sou isto mesmo, tenho que aceitar esta condição. Termina, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada, apesar dele já ter feito tudo por nós ali no Calvário, mas não recebemos o que ele tem feito. Por isso, a vida de muitos de nós está patinando em pequenas coisas. Eu não venho nessa noite, não estou aqui para falar de mistérios bíblicos e coisas novas, não. É o dia a dia da nossa vida. E o meu ministério sempre é este, é arroz e feijão. E quando eu misturo, eu ponho feijão com arroz. É o dia a dia. As nossas maiores dificuldades estão no nosso caminhar diário. Antes, porém, de eu seguir falando, eu quero pedir a vocês ficarem de pé para a leitura da Bíblia. O irmão Brana sempre diz que a Bíblia deve ser lida em todos os cultos. Vamos tomar 2 Timóteo, capítulo 2. Começando com o verso 1. Paulo escrevendo para Timóteo, que era o seu filho na fé, a quem Paulo realmente tinha um grande carinho e depositava nele uma grande confiança. Ele disse: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Oremos mais uma vez. Senhor, abrimos a tua palavra e pedimos que o Senhor agora abra espiritualmente, nos abençoe e nos fale nesta noite, e que seja para a ajuda dos teus filhos, teus peregrinos, tuas filhas,
Quem sabe alguém entre nós está cansado, cansada. Ó Deus, e olha para ti, te suplica, pedindo misericórdia, pedindo graça. Ó Deus, eu rogo que o Senhor faça com que esta igreja, com que este lugar, seja um lugar onde eles encontram restauração para suas forças, encontre ânimo, encontre orientação, encontre o conselho pastoral e que eles sejam fortificados e sejam mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Talvez não vamos falar para toda a igreja, mas vamos falar para alguém aqui. Não sei se pode ser 1, 2, 10 ou 20 ou 50. Muitas vezes um culto, ele não é ele apesar de ser direcionado a toda a igreja, mas às vezes ele somente apanha uma parte das pessoas que estão ouvindo. Deus dirige isso para aquela pessoa. Nesta noite eu quero falar sobre um pequeno tema. Eu tirei isso, extraí da mensagem Imagens de Cristo. Essa mensagem, Imagens de Cristo, e o tema é adote um filho. Adotar um filho. É você criar um filho como se fosse teu. Não é teu, mas se torna teu. Alguém aqui já adotou algum filho? Temos uma pessoa, o senhor adotou algum? 3? Qual é o teu amor para com eles? O mesmo que filha. O mesmo que filho. Então vocês vejam, criar um filho que não é teu filho como se fosse teu. Isso faz com que você tenha um afeto sincero, um amor real, um cuidado, uma preocupação genuína e, na verdade, você se volta com tudo para aquele filho adotado como se fosse teu mesmo. Assim também é na nossa vida espiritual. Quando nós não podemos obter certas coisas, alcançar certas promessas de Deus, então temos que procurar um jeito, uma maneira, um caminho, para que devagar a gente possa chegar ali. Para isso é preciso tomar certas posições dentro das próprias Escrituras, para que por ela, pouco a pouco, se achegue à promessa total. No parágrafo desta mensagem 17 em diante, uma parte do 17, o profeta diz o seguinte: se a nossa fé está estabelecida corretamente e na posição correta, dá uma satisfação constante, dá aquele prazer. Quando a fé está sentada corretamente, então a pessoa tem aquela satisfação. É exatamente como disseram sobre uma mulher, que talvez quando ela se casar, se ela estiver ansiosa demais para abraçar seu primeiro bebezinho, que ela mal pode esperar, sua expectativa é tamanha, mas por detrás daquilo há um receio de que se ele não aparecer rapidamente, ela não terá este bebê. Então, isto afasta o tempo todo. Quer dizer, esse receio, ela casa, quer ter o bebê, mas será que ela vai ter esse bebê? Então, veja, há esse receio, há essa expectativa. E se isto aprofunda
demasiadamente, essa expectativa, esse receio, esse medo, isso simplesmente tira ela da condição de ter o bebê. Não é só o irmão Brando dizendo, não, isso é uma coisa que acontece. Se ele não aparecer rapidamente, então não terá este bebê. Então isto afasta o tempo todo. Agora, há um remédio que eles fazem hoje em dia, e ele funcionou em todos os tempos. Se aquela mulher vê ou crê que ela não vai dar à luz a esse bebê, se ela sair por aí e adotar um bebê, então a primeira coisa que você sabe é que ela terá o seu próprio bebê. Ela não pode criar, não tem como criar. Algo lhe impede de criar. E às vezes não é uma condição física. 9 em 10 vezes é devido a este receio. Mas se ela sair e adotar uma criança, é a velha receita. Pode saber que daqui a um tempo ela vai ter o seu próprio bebê. Agora, isto foi provado ser correto em 9 de cada 10 vezes por causa daquele peso na consciência. Talvez eu não terei. Mas isso coloca uma satisfaçãozinha lá, quer dizer, quando ela adota um. E talvez, olha bem, é a forma de Deus colocá-la em condição. Então ela terá seu próprio bebê, pois aquele medo e expectativa finalmente a deixará. Eu quero trazer isso para o lado espiritual. Já que estamos aqui pelas coisas espirituais. Quando viemos a Cristo, você veio a Cristo, qual é o maior desejo de cada um? Ser como Cristo, né? Tem um velho corinho que diz, ser como Cristo. Ser como Cristo é o que eu desejo. Mas, será que eu vou ser como Cristo? Eu vou ter esta imagem? Ouço o pastor falando sobre um novo nascimento. Falando sobre o batismo do Espírito Santo. O que ele faz do crente. A estabilidade espiritual que ele traz. A segurança que ele é o selo de Deus para o dia da redenção. E uma vez selado, você não terá mais medo, receio, porque você tem alguém que te defende, você tem alguém que lhe guia, alguém que lhe batizou, não a sua carne, não só o seu espírito, mas batizou a sua alma, mudou a sua natureza. Você ouve o pastor falar de tantas coisas. Lembra, estou falando para alguém aqui. E você diz, amém, é verdade. É verdade, mas quando você olha para você, parece que você nem se vê na fila, nem como último. Parece que aquilo é para aquele irmão, para aquela irmã, é para o ministro, menos para a gente. E esta dificuldade, vamos chamar isso, este complexo espiritual, ele vai cada dia mais pressionar e vai te explorar a ponto de te levar a um desespero, a uma condição que você vai patinar na vida espiritual e não consegue caminhar como gostaria de caminhar. Isto vai te dificultar mais e mais.
Agora, nós não devemos buscar substitutos pelo original. Eu não consigo ser, então vamos fingir. Não somos atores nem atrizes. Nós devemos ser genuínos cristãos, verdadeiros cristãos, ter a verdadeira imagem, o reflexo de Cristo. Se não podemos ter o verdadeiro, então que não tenhamos nada até que venha o verdadeiro. Mas a pergunta fica: como pastor eu posso chegar a isto? Eu creio na palavra, eu creio na minha eleição, eu creio que Deus me chamou, eu creio que Ele me escolheu a mim, não fui eu que escolhi a Ele. Mas parece que as coisas não desenvolvem como eu gostaria. Então, vamos ouvir o conselho do irmão Brana. Adote um filho. Adote um filho. Se no natural isso resolve, e o natural é tipo do espiritual, então vamos procurar os meios, espiritualmente falando, para chegar a ter aquele próprio filho, a receber o batismo do Espírito Santo, a receber o novo nascimento. Não é certo? Porque ao adotar um filho no natural, isso tranquiliza a mulher. Isso dá uma satisfação, ela sente como se fosse seu próprio filho. E isto põe ela em condições para ter o seu filho. E como diz o profeta, talvez seja esse o modo de tranquilizar essa mulher para ela ter o seu filho. Se assim é no natural, também no espiritual não é diferente, porque o natural é sombra das coisas espirituais. Como adotaria este filho? Você tem que adotar, vamos começar por aqui. Adote uma causa digna. Algo que trará os favores de Deus para você. Então isso irá simplesmente te tranquilizar também. Isso irá te ajudar. Quando você... Por que muitas pessoas entram em depressão? Eu tenho observado que a maioria das vezes é ociosidade. Não tem do que se preocupar, então começa a se preocupar, começa a pôr minhocas na cabeça e logo mais começa a entrar numa depressão. E quanto mais pensa sobre certas coisas, mais parece que aquilo é realmente o caminho e muitos terminam se matando. Entende? E começa pela ociosidade. Por que não se ocupa? Ocupe com algo que lhe tome o seu tempo, tome as suas energias. Então, é necessário se ocupar com as coisas de Deus. Adotar um filho é se ocupar com a causa digna. E a causa mais digna é a causa de Deus. O teu desespero, ou desespero de quem quer que seja, o medo de quem quer que seja, a ansiedade, ela simplesmente vai piorar as condições. Ela simplesmente piora as condições. Mas, pastor, o irmão Brana nos prega desespero. Ora, desespero não é uma causa de ansiedade, não para isto aqui. Você tem que encontrar primeiro a tranquilidade espiritual e depois marchar para aquilo que Deus tem prometido, mas aquilo que está mais elevado. Então, essa coisa de querer fazer as coisas por conta própria, manipular, é por aqui, não, é aqui,
Não, é isso, aquilo outro. Não, é aquilo. Começa a ouvir A, B, C, D, E, F, Z. Você vai ficar louco. Ocupe-se nas coisas de Deus, na maneira simples. E à medida que você vai ocupando, você vai se sentindo bem naquilo. Entende? Você vai se sentindo tranquilo, tranquila. E a tua fé vai se desenvolvendo. O teu relacionamento com Deus vai se desenvolvendo. E daqui um pouco você chega aonde você sempre desejou. Não pensa que Deus faz as coisas de uma maneira como um mágico faz. Não é assim. Vamos passo a passo. Uma escada você tem que ir de degrau em degrau até chegar no último degrau. A vida espiritual é da mesma forma. Porque eu não cheguei lá em cima, ou porque alguns estão lá em cima. Não te preocupes. Deus te chamou e Deus não se enganou quando Ele te chamou. Essa deva ser a nossa confiança. Deus não se enganou quando Ele me chamou, e nem quando Ele te chamou. Ele diz, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. E nos diz a Bíblia que não fomos nós, mas Ele que nos elegeu como ovelhas do seu pasto. Então, irmãos, deixa Deus fazer as coisas. Há um versículo que eu muito gosto e sempre penso, quando a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão está o guarda vigiando. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os trabalhadores. Quer dizer, eu posso fazer de tudo, mas quem realmente conclui, faz corretamente, é Deus. Mas Deus pode tomar o pouco que eu faço e aperfeiçoar. A Bíblia nos diz que as nossas orações, elas são tomadas com gemidos inexprimíveis. Elas passam por um processo, pelo Calvário, vamos dizer, pelo Espírito de Deus, e elas são aperfeiçoadas, porque nem sabemos como orar. Mas Deus toma, o Espírito toma estas orações e com gemidos inexprimíveis, elas são aperfeiçoadas. Deus toma a sua vida, a minha vida, tão imperfeita, mas ela passa por este processo. E diante de Deus, elas são aperfeiçoadas. E Deus olha e diz, é meus filhos, é minhas filhas. O diabo diz, tem mancha, tem pecado. Deus diz, não tem. Então, somos salvos por uma representação. Somos salvos por representação. Então, vejamos aqui. O teu desespero, o teu receio, o teu medo, a tua própria habilidade, a tua ansiedade, isso não leva a nada, só piora as coisas. Só vai piorar a situação dessa mulher. Cada vez que ela mais se preocupa, mais se desespera, mais busca recurso aqui e ali, natural, e toma este remédio, aquele, e chora, fica nervosa, ela mais se afasta da condição. Primeiro ela tem que se tranquilizar. E é o que os cristãos têm que se tranquilizar. Não é uma novidade doutrinária que surge lá do inferno e que vem e diz, você não é filho, você não é filha, você tem que crer nisso, você tem que crer isso, aquilo. Isso te agita.
Isso lhe põe mais longe dos propósitos de Deus. O que Deus tem para contigo. E Jesus disse para o seu povo: não temais, ó pequeno rebanho, o Pai agradou dar-vos o reino. Se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, não é um privilégio meu. Por isso, foi Ele que me escolheu, Ele que me deu esse privilégio. Então eu louvo, eu agradeço. Você deva simplesmente viver uma vida tranquila em Deus. E a verdadeira fé te leva a este descanso. Então não fique pensando, não vou dar conta, eu não posso, eu vou falhar. Eu vejo tantos que têm falhado, veja lá, veja acolá, tantos barcos afundados. Não olha para os barcos afundados. Vamos ouvir, irmão, aqui. Não olha para os barcos afundados. Olhe para aqueles que estão singrando nos mares, estão de pé. Olhe para aqueles que têm vencido. Olhe para aqueles que estão navegando. Não olhe para os fracassos. Então vejamos isto aqui. Você simplesmente adote o filho. Adote a fé. Como, pastor? Tudo posso naquele que me fortalece. Vai repetindo para você mesmo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. As lutas vêm, mas Deus não permite ser provado além das nossas forças. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você olha para você e você diz, eu sei que eu amo a Deus. Então esta coisa vai contribuir para o meu bem. São estas coisas que devemos tomar. Que você deva adotar para que você possa crescer. Então veja, se a mulher encontra esta forma, adotando um filho, fica tranquila e logo ela pode ter o seu próprio filho, então as coisas espirituais devem ser assim, irmãos. Deva ser isso. É como diz o profeta aqui nessa mensagem, parágrafo 20. Vai louvando a Deus. Vai servindo a Deus. Vai bendizendo o Senhor. Vai glorificando. Com aquilo que Ele tem te mostrado, aquilo que Ele tem te dado. Vai louvando a Deus. Vai seguindo, siga adiante. Entende? Vai dizendo ao Senhor. A Bíblia nos diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia também diz, deleita-te também no Senhor. Então, você deva procurar se deleitar, ter prazer na casa dele, prazer com as coisas dele, prazer com a pregação, prazer na igreja, prazer nos cultos. Para onde a árvore se inclina, para ali ela cai. Jesus disse que aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Aonde está a tua riqueza, aonde você está concentrado, é ali que está o teu coração. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe o que é de melhor para nós. Só que nós invertemos a escala de valores. Começa a correr atrás das coisas do dia a dia, antes de pôr Deus em primeiro lugar. Será que sabemos melhor do que Deus o que nós precisamos? Por isso Deus nos dá a sua receita. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus.
Não é, eu tenho que terminar aquele negócio, tenho que terminar aquela viagem, tenho que terminar aquele compromisso, depois eu vou isso, vou fazer isso. É o contrário, irmã. Ponha-te no lugar certo. Ponha-te no teu lugar, minha irmã. Ponha-te no teu lugar, irmão, como cristão, como a cristã. Há muitas mulheres querendo transformar o marido. E já estão brigando mais de 20, 30 anos. E cada dia a coisa piora. É assim que as escrituras ensinam. E vice-versa também. É assim, meu irmão, que as escrituras ensinam. Você quer fazer as coisas por conta. Tome a instrução, o conselho de Deus. E os resultados serão outros. Então você adote um filho. Vai louvando a Deus, vai bendizendo. Vai glorificando. Sirva esta causa de Deus. Não cultive o receio, não cultive o medo, não cultive a ansiedade. Mas que você possa servir a Deus sem esta preocupação exagerada, sem premeditações. O grande problema é que muitos querem servir a Deus cheio de premeditações. Não. Somente confie e descanse. Eu vou dizer a vocês que a vida cristã realmente ela vai te levando, à medida que os anos vai passando, ela vai te levando a um descanso completo em Deus. Se você não tem andado por este caminho, então alguma coisa está errada em algum lugar. Simplesmente adote um filho. Como, pastor? Pegue Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo disse, estou certo que aquele que começou a boa obra em mim, a boa obra também aperfeiçoará. Então Deus começou a boa obra, deixa ele seguir. Mas às vezes o que acontece é isso aqui, irmão. É como você vai ensinar seu filho ou sua filha a fazer uma coisa e ela se emociona muito e diz, não, já sei. Você não sabe, observe bem primeiro. Por isso, o irmão Branham nos diz na mensagem, uma libertação total. Deus não tem meios cristãos, meios pregadores, meios diáconos. Mas existem meios. Por quê? Porque mistura os planos de Deus. Você pensa que Deus não tem um plano contigo? Tem. Mistura os planos de Deus com seus próprios planos e tem o quê? Uma coisa morna, uma coisa misturada. É um meio cristão, uma meia cristã, um meio pregador, um meio diácono. Por quê? Mistura as coisas de Deus com suas próprias ideias. Por que não deixa Deus continuar? Se nós permitirmos Deus continuar da maneira como Ele começou, não há como não atingir o alvo. Não há. Mas o problema é esse. É que queremos pôr a mão e dizer, Deus, basta. Daqui para frente eu continuo. Eu já sei. Quando Israel foi entrar na terra da promessa, olha bem, deixe a arca ir na frente. E a ordem é, porque pelo caminho, pela terra onde vais entrar, nunca andaste antes, vocês não conhecem. Mas Deus conhece e Deus dirigiu. Deixe a palavra aí na frente. Faça as coisas balizadas pelas Sagradas Escrituras.
Então você tem que confiar. Aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completar. Tudo que eu preciso fazer é um favor para Deus. Qual é, pastor Febroni? Tire você mesmo da frente. Tire você da frente. Certa vez Moisés disse: Senhor, eu quero te ver. Deus disse: olha, ninguém nunca me viu, mas eu passarei diante de você toda a minha glória. Ponha-te aqui nessa rocha. E Deus tampou Moisés. Quando Moisés percebeu, ele olhou e viu Deus pelas costas. Que tal Moisés estivesse na frente de Deus? Deus tinha que pedir: com licença, Moisés, deixa-me passar. Não é assim. Siga somente. Você não é diferente dos demais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém, irmã, alcançou uma vitória, por que você não pode alcançar? Se alguém chegou aos céus, por que você não pode chegar? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, quer dizer, às mesmas fragilidades. Era humano, tanto quanto nós, ou até pior do que muitos de nós. Mas isso não impediu das suas orações serem ouvidas e atendidas. Agora, por que deixar com que as suas fraquezas traga medo, traga receio? E o medo nada mais é do que a ausência da fé. Nós devemos crer. Devemos nos manter ali. Eu gosto de Davi dizendo: os meus olhos secam, mas olhando para ti. Quer dizer, se elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Não vinha dos exércitos, nem do ouro, nem da prata, nem da sabedoria de Davi. O nosso socorro vem de Deus, a resposta vem de Deus. Então esperemos ali. Às vezes tem que suar, aguentar um pouco. Eu penso em Moisés, quando ele chegou diante de Faraó e simplesmente trouxe o recado: deixa meu povo ir. O Faraó disse: por que vou deixar ir? Assim diz os deuses hebreus: deixa que meu povo vá ao deserto me adorar. Eu não conheço. Que sinal você traz da parte dele? Moisés pôs a vara, virou cobra. Faraó deu uma grande risada. Vem cá, Jambres. Veio aqueles barbichinhos ali, colocaram suas varinhas e viraram cobras também. Eu pergunto: o que Moisés poderia fazer? Tinha que esperar. Depois que você faz tudo o que você deve fazer, não importa se o diabo imita, não importa se as coisas complicam, deixa Deus operar. Daqui um pouco a cobra de Moisés fez o seu almoço. Entende? O que Moisés poderia fazer? E às vezes o diabo enfrenta-nos de modo tal que você vai dizer: sim, eu vou fazer um acordo contigo. Não faça acordo com o pecado. Não faça acordo com a coisa errada. Seja na filha, seja no filho, seja em quem quer que seja. Mantenha-se fiel a Deus. Você somente tem que confiar. Permaneça dando sempre o seu melhor. Então, irmãos, se uns cristãos, você observa e vê alguns cristãos, parece que caminha com tanta facilidade. Com tanta facilidade. Isso dá inveja, né? Aquela irmã, olha, aquele irmão, olha, maravilhoso. E eu vou aqui penando, arrastando tudo as asas, os pés, vou arrastando o bico no chão. Não importa.
Quando Jesus chamou os discípulos e ficaram olhando ali quem depositava, quem dava as maiores ofertas, né? O rico chegava com um pacotão ali, o saco de moeda e vai encher a caixa do tesouro. Aquele deu mais. Dali um pouco Pedro olhava e via o outro. Você não viu? Aquele deu mais. Garanto que ele deu mais. E cada um queria dar mais do que o outro. E Jesus estava olhando. Dali um pouquinho veio uma viúva, meteu a mão ali por dentro, tirou, um lencinho dela, desamarrou e pôs tudo que ela tinha. Vamos dizer que dava de comprar o ovo, a mistura. Ela deu uns 20 centavos, vamos dizer assim. Jesus disse, ei, vem cá. Vocês estão vendo essa pobre velha viúva? Ela deu mais do que todos os demais. As coisas de Deus, as medidas de Deus não é medido com as nossas medidas, não é pesada com as nossas balanças. Entende? Elas é vista pelo seu valor, pelo esforço, pelo empenho. Às vezes vamos dar um exemplo, aquela irmã, aquele irmão, parece ser tão paciente, ele é tão paciente, não parece não, é. E você tem que estar segurando as tuas rédeas e se guardando e se vigiando para não estourar. Você diz, aquela irmã, aquele irmão, olha, que maravilhoso. Ele sim, eu não. Eu estou longe disso. Mas sabe que às vezes essa pessoa está dando para Deus muito mais do que aquele outro. Porque aquele outro já nasceu com essa natureza, com esse dom, e você não nasceu. E você tem que lutar, tem que esforçar para conseguir pôr uma moeda ao pé do mestre. Eu pergunto, na verdade, quem deu mais? Quem deu mais? Às vezes é aquele irmão que vive com tanta facilidade o cristianismo, ou esse outro que vai arrastando pena, bico e tudo, e os pés. Lembre-se só disso. As coisas de Deus é medido por outro prisma, diferente dos homens. Então não devemos entrar em pânico. Querer fabricar as coisas. Vou pôr umas penas de pomba para dizer que eu sou uma pomba. Vou pôr umas penas de pavão para dizer que eu sou pavão. Primeira coisa é seja sincero com Deus. Vamos refletir esta imagem de Cristo. Como? Temos que refletir. Você vai orando, vai assistindo os cultos, vai louvando a Deus, você vai cantando. Adote um filho. Faça algo que vale a pena. Assume aquela causa como tua causa. Procure ser uma mãe sem ser mãe. Veja você. Vista corretamente. Selecione as amizades, as companhias. Se associe a pessoas de fé. Saiba o que você ouve. Vai adotando o caminho certo. Vai fazendo as coisas certas. Não espere por emoções para fazer o que é certo. A verdadeira fé não é dirigida pelos sentidos. Então vai fazendo, vai adotando o que é certo. Jogue fora essas pinturas. Jogue fora esses slacks. Jogue fora estas revistas erradas. Jogue fora tudo que
debilita a tua vida espiritual. Adote as coisas corretas e Deus vai ver isso e Ele vai te abençoando. Então veja, sirva, olhe para as necessidades dos outros. Olhe, a fila atrás, você nunca vai ver o fim. Há pessoas que têm mais dificuldades do que você. Se ocupe em ajudar alguém. Eu vou levar alguém à igreja. Eu vou evangelizar. Se cada cristão, pastor Edvaldo, preocupasse pelo menos ganhar uma alma por ano, eles teriam uma ocupação e não teria tempo de viver em outras áreas, fazendo coisas indevidas. Eles iam orar por isso, eles iam trabalhar por isso, eles iam procurar testificar sobre Cristo, mas aqui não faz nada, não tem nenhuma ocupação, não participa de nenhum evangelismo, não fala, não faz nada por ninguém, até tem vergonha de testemunhar da sua fé, de oferecer esta mensagem para alguém, não participa nem de um trabalho evangelístico, não apoia nenhuma obra missionária, nenhum trabalho evangelístico, nada. Você tem que adotar, você tem que se enfronhar, vamos dizer assim, participar das atividades da igreja. A igreja tem o seu plano de evangelismo? Sim, vamos participar, vamos todos pegar. Você não é um espectador, você é um participante. Então você começa, quando eu comecei o evangelho, quando eu criei, eu não pregava, tinha medo até se me chamasse para pregar. Mas uma coisa eu acompanhava. Eu estava dando meu apoio. Carregar aqui o alto-falante, segurar o microfone, convidar os outros para ir, entende? Eu não pregava, mas eu passava pela vila, convidava alguém, pagava a passagem de ônibus para levar na igreja, fui indo. Até que um dia caí na besteira, vamos dizer assim, de dizer aos irmãos, vamos fazer um culto aqui na rua? E os jovens, vamos? E terminei e eu tive que pregar. Mas saí dali, eu passei na frente da favela, de cada 100 metros eu parava, o povo estava lá dentro das casas, mas ia me escutar. Querendo ou sem querer, parava mais na frente, e assim fui indo. Que Deus te chamou para ser. Irmão, Deus usa qualquer um que se render a Ele. Deus usa qualquer pessoa que se render a Ele. Então, o que você tem que fazer é adotar as coisas de Deus. Adote a Bíblia. Eu vou pautar a minha vida pela palavra. Eu vou fazer isso. Não importa se A, B ou C, se aquele irmão não quer. Eu andarei. Faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Participe das atividades, assista os cultos. Ore. Mas pastor, não tenho emoção. Ore sem emoção. Eu vi uma irmã dizendo, vou cantar, fazer um sacrifício. Eu estava com a garganta inchada, é isso? E cantou. Com emoção ou sem emoção, cante. Ore. Leia as escrituras. Irmão Brana, como eu posso me aprofundar no amor de Deus? Quer dizer, na vida espiritual. Qual foi a receita? Leia e ore. Leia a palavra. Estude, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você olha e diz, mas parece que eu não cresço. Ora, você vê a tua criança crescer, aquele menino, aquela menina, fica olhando, você não vê ele crescer. Mas daqui a pouco você vê que aquele vestido está curto, aquela calça está curta, não é?
Você sabe que está crescendo. Se a nossa fé se os nossos sentidos detectassem a fé, então não seria uma boa fé. Não é uma fé correta. A verdadeira fé, ela é inconsciente. Você pensa que não tem, mas quando levanta as ondas, você enfrenta aquilo, depois você pergunta, uai, onde estava essa fé? Aonde ela estava? É isto, irmãos. Parece que eu não tinha, e onde é? É que Deus dá graça suprema para aquela hora suprema. Você diz, mas eu não tinha essa fé. Tinha sim. E a fé, disse Jesus, vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você vai no computador e ali não tem um banco de dados, você não pode tirar nada dali, porque não tem informação. Mas à medida que você ouve, à medida que você lê, à medida que você aprecia as coisas de Deus, você está criando um banco de dados espiritual em você. E quando Deus quer fazer alguma coisa, o Espírito tem de onde arranca. Tem de onde tirar aquilo. Por isso, irmãos, envolva-se nas coisas de Deus. E aí você vai encontrar, nessas pequenas coisas, você vai encontrar as bênçãos, os favores de Deus, vai encontrar a aprovação de Deus. E isso irá te descansando e lhe dando condições espirituais para você gerar o seu filho, gerar Cristo em sua vida, ser a genuína imagem de Cristo. Cuidando sempre, tenha cuidado para que o desespero, essas solicitudes, não vá buscar outras alternativas, né? Então, deixa Deus trabalhar. Seja um genuíno cristão, seja uma genuína cristã. Descanse nisto. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar. Vai andando, vai fazendo o que é certo. Não espere desejo para fazer o que é certo. Eu não sinto de fazer isso. Fazer o que a Bíblia manda, você espera sentir. Você espera sentir para poder obedecer. Está escrito, está escrito. Simplesmente vamos tomar isto e fazer a nossa parte. E à medida que você vai fazendo, como eu disse, você vai crescendo na vida espiritual, encontrando a graça diante de Deus. Isso vai lhe tranquilizando, você vai vendo Deus te abençoando, Deus vindicando essas coisas em sua vida. E o que acontece? Isso simplesmente irá trazer aquilo que você mais deseja. Te fazer ser como Cristo. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Não é isso que diz a Bíblia? Simplesmente Deus, ele vai te levar. Você tem desejo de receber o batismo do Espírito Santo? Ter a genuína natureza de Cristo? Ser como Cristo? Simplesmente siga. Siga. Não posso, pastor. Então adote o filho. Mas eu posso também. Faça o que é para ser feito. E vamos andando, vamos cruzar as etapas até que entre véu adentro. Cruzou aquele véu, ele cai pelas costas, então você está na presença de Shekinah. E aquela presença tão doce, tão pura, tão viva, que a vara velha de Arão, eu penso que Arão nem sabia de que
A árvore era aquela vara que ele tirou. Mas quando ela, em uma só noite, aquela vara velha, seca, em uma só noite reverdeceu, deu casca, deu brotos, deu galhos, deu folhas, deu flores e deu frutos. A presença de Deus não é uma coisa morta, acabada. Cristianismo não é uma tumba vazia, não é uma tumba vazia e fria. Não. É vivo o cristianismo. E você pode chegar e obter essa experiência com Deus. Busque a tua experiência com Deus. A experiência que vai te estabilizar, lhe ajudar. E quando você alcançar, não descanse nisso. Siga adiante. Vamos conhecer e prosseguir conhecendo. Aproximar e prosseguir aproximando. Amém? Então, irmãos, eu termino aqui essa pequena palestra, pequeno assunto. E vocês guardem isto. Ocupe em algo que vale a pena. Não entre em discussões, não entre em coisas que não ajudam. Não ocupe tua mente com coisas indevidas. Não olhe para aquilo que é reprovado aos olhos de Deus. Não se associe com aquilo que não é genuíno. Faça o que você pode fazer e deve fazer. E o demais Deus fará. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, eterno Pai. Tu conheces, Senhor, cada um de nós aqui. E nos diz a tua palavra que tudo está patente nu ante os teus olhos. Tu bem sabes, Senhor, quem somos e o que há dentro de cada um. Que possa haver dentro de cada um esse intenso desejo de manifestar Cristo em suas vidas. Eu rogo que o Senhor tome teus filhos, tuas filhas, pelas mãos e nos guie, Senhor, a este alvo. Nos guie, Senhor, a tua perfeita vontade. É o que nós desejamos. É o que nós precisamos. Abençoa, Senhor, o irmão Edivaldo e todos os demais que cooperam aqui. Tuas filhas e teus filhos que aqui se encontram. Que eles possam se envolver com as coisas do Senhor. E que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor aprove e que o Senhor possa conceder aquilo, Senhor, que desejam. Tu disseste, quem tem sede, vem a mim e beba. Ó Deus, venha saciar a sede de cada coração. Em nome de Jesus, amém. Convosco, o irmão Edivaldo, passamos para ele. Então, até amanhã, né? Se Deus permitir. Você compreendeu? Se eu fosse uma mulher que não pudesse ter filhos, eu sairia daqui e iria na primeira instituição que oferece criança para ser adotada e adotaria uma. Se é que eu desejaria ter um filho meu, verdadeiro, eu não deixaria, depois de saber a fórmula pela qual eu posso ter um filho meu mesmo, não deixaria aquilo passar por alto. Eu obedeceria isto. Se é assim no natural, quanto mais no espiritual.
Se há tantas coisas que nós desejamos, a principal delas é viver uma vida cristã plena. E hoje nós podemos aprender que se não temos conseguido, é pelo receio e pelo medo de que nós não damos conta. Por ouvir muitas vezes as pessoas dizerem: tu nunca vai conseguir, tu nunca vai ter, tu não pode, até o médico dizendo para a mulher: tu não tens como engravidar. Não podemos descansar nisto. Devemos adotar um filho. Devemos adotar algo. Devemos começar, então, não pelas emoções, não porque sentimos, mas porque Deus mandou em sua palavra e nós vamos adotar. Porque eu quero ser como Ele. Eu quero ter o meu próprio filho. Eu quero ter a minha própria experiência. Aquilo que eu tenho é uma experiência do outro. É uma experiência da outra mulher. É um filho, mas é uma experiência de uma outra mulher. Aquilo que eu tenho a minha vida é igual àquela da irmã, igual à do irmão. É uma experiência da outra. É uma experiência do outro, mas eu quero ter a minha própria experiência. Eu quero ter a minha vida que realmente seja uma vida minha, em Cristo. Que eu não dependa de outro. Que eu não dependa do meu irmão. Que eu não dependa da minha irmã. Mas que eu dependa de mim mesmo, de Cristo. Cristo nascendo em mim. Curve tua cabeça, então. Feche teus olhos. E eu quero deixar aqui o convite para você. Se você quer adotar este filho. Ter a tua própria experiência. Começar a fazer alguma coisa. Você que não é cristão, você que não é cristã, você que está estacionado, parado, distanciado, cada vez mais frio, cada vez mais longe, cada vez mais distante da experiência cristã, o que você ouviu hoje, o que eu ouvi hoje, que coisa maravilhosa. Deus falando ao teu coração, Deus interessado em você. Você não vai olhar para o que o médico disse que você não pode. Você não vai olhar para o que as pessoas disseram que você não pode. Não quero adotar hoje, nesta noite, e dizer: Senhor, eu quero adotar uma atitude cristã. Eu quero adotar, começar a ler a tua palavra. Começar a orar. Eu quero adotar aqui um compromisso com esta igreja, com este povo. Eu vou adotar de estar aqui todo domingo, de estar nos cultos. Eu vou adotar esta ideia, Senhor, de estar todo domingo no culto, de estar ali no altar, naquele prelúdio, naquela meia hora de fundo musical, eu vou estar ali no altar orando. E eu sei que o filho vai vir, porque eu estou adotando, Senhor, meu Deus, uma ideia de uma experiência contigo, de um batismo do Espírito Santo na minha alma. Senhor, meu Deus, o teu profeta me ensinou a ler a tua palavra e orar, então eu vou adotar isto. Isto vai produzir o filho em mim. Isso vai produzir o filho, o Senhor Jesus na minha alma. O novo nascimento, o batismo do Espírito Santo vai brotar desta adoção. Aleluia. Levantaria você sua mão dizendo: eu quero adotar um filho. Adotaria você isto nesta noite? Adotaria isto de começar a mudar, jogar as coisinhas fora, aquelas coisinhas que você sabe que desagrada a Deus, de parar com aquelas coisinhas que desagradam a Deus? Adote isto na tua vida nesta noite e você vai ver começando a mudar. Você vai começar a mudar o comportamento, você vai começar a mudar as vestimentas, as atitudes, os olhares, os pensamentos. Vai começar a ver a Bíblia diferente, a dobrar o teu joelho no altar, a orar, a dobrar o teu joelho em casa,
adotar um culto de oração na tua casa por semana. Oh, eu vou adotar esta ideia, Senhor. Eu sei que algo vai brotar no meu coração. O gens de vida vai fecundar a minha alma. Você levantaria a sua mão e diria para ele: Senhor, eu quero adotar uma ideia. Eu quero adotar nesta noite, eu não quero sair daqui sem esta adoção, Senhor. Adote um filho para você, então. Pai, eu oro por estas mãos levantadas. Eu oro, Senhor, meu Deus, são propósitos, meu Pai. São desejos, meu Deus. Eles estão adotando, Senhor, um filho para si. Uma maneira para a qual eles vão obter o real, uma experiência própria. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é pela tua causa, Senhor, é pelo teu reino, meu Deus. Então, Senhor, meu Deus, vê estas mãos levantadas agora, vê este coração, Senhor, desejo, faminto, anelando, Senhor, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que isto venha no coração deles, que isto venha na alma deles. Teu Espírito Santo inunde os corações, reavive os corações, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, meu Deus, os irmãos do irmão Cleito, o Fernando e o Silvério, Senhor. Dá graça a eles, liberta eles pelo teu poder. Trata com esta família preciosa, Pai. Oh, Deus, desde já queremos te agradecer, Pai, pelo filho que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agradeça a Deus pela vitória tua. Vá louvando a Ele pela cura. Vá louvando a Ele pelo milagre. Agradeça a Ele pela tua vida plena no Espírito Santo. Agradeça a Ele pelo batismo do Espírito Santo. Agradeça a Ele pela vida de vitória, de oração. Agradeça a Ele, adote esta ideia de agradecer, de louvar, de, ó Deus, louvar o nome dEle, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não toque, mas agradeça a Ele, porque Ele prometeu isso para você e Ele é fiel para cumprir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela cura. Obrigado pelo milagre. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Continue abençoando esta igreja, este povo. Ó Deus, somos agradecidos. Queremos voltar ao lar, guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te leve em paz. Vá agradecendo a Deus. Vá louvando a Ele. Adote este filho. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amanhã às 18 horas, né? Deus os guarde em nome de Jesus. Senhor, a ti levantamos, em silêncio e oração te adoramos. Este mundo não nos traz a paz nem segurança. Só em ti, Senhor, o coração descansa. Venha abençoar nossas vidas. Vem com sua igreja estar. Venha abençoar nossas vidas.
vem com sua igreja estar. Se pecamos contra ti, ó Pai, perdoa. Só o sangue de Jesus nos purifica. Tua igreja em oração está reunida e deseja receber de ti a vida. Venha abençoar nossas vidas. Vem com tua igreja estar. Venha abençoar nossas vidas. Vem com sua igreja estar. Se pecamos contra ti, ó Pai, perdoa. Só o sangue de Jesus nos purifica. Tua igreja em oração está reunida e desejas receber de ti a vida. Venha abençoar nossas vidas. Vem com sua igreja estar. Venha abençoar nossas vidas. Vem com sua igreja estar. Graças a Deus.